parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson de Faria, da denominação Batista, filiado à Convenção Batista Brasileira. É uma alegria ter você nos assistindo nesse nosso canal do YouTube, que nós passamos a chamar a Mãos de Deus em Ação. Se você já fez a sua inscrição, incentive outras pessoas também a estarem fazendo, para juntos podermos estar adorando, louvando esse nosso maravilhoso Deus. Eu recebi, há dias atrás, um comentário através do WhatsApp de uma irmã, e ela colocou o seguinte: por isso, o estudo da palavra é necessário, pois o Espírito Santo nos ajuda a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre esse tema, razões para o estudo da Bíblia, razões para o estudo da palavra de Deus. E nós podemos começar a pensar nesse assunto sobre a necessidade de se estudar a Bíblia. Deus usa a sua palavra para se revelar a nós. Hoje contamos com a Bíblia Sagrada, e é a partir deste livro que nós tiramos a referência a respeito de Deus, do homem e do mundo que nos cerca. Deus nos deu este livro, a Bíblia Sagrada, que é a sua palavra, e Ele espera que nós o leiamos e o estudemos. Sendo a autorrevelação de Deus, a Bíblia deve ser nosso objeto de estudo, de meditação e de análise. Quando nós falamos que a Bíblia é a revelação de Deus, queremos dizer que é através dela que Deus se revelou a nós. O termo revelação de Deus não quer dizer que ela vai nos dar novas revelações, pois Ele já nos revelou a nós tudo o que precisamos saber e registrou nas páginas da Escritura Sagrada. Se nós olharmos o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, nós vamos ver o seguinte registro: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também o fez o universo. A Bíblia nos chama para estudá-la. Vários textos da Escritura nos falam da necessidade do estudo deste livro. Oséias, por exemplo, profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. Depois vocês deem uma olhadinha ali. Devemos estudar a palavra de Deus para evitar destruição. No comecinho desse versículo 6 do capítulo 4, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra de Deus. Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, diz que nós temos que estudar a palavra de Deus para evitar erros. E no começo desse versículo também diz assim: respondeu-lhes Jesus: errais, porque não conheceis as Escrituras. Perceberam? Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, ele vai dizer que nós temos que estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, para termos esperança. Quando ele escreve também, Paulo, a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos
16 e 17, Paulo está dando lá uma utilidade da palavra de Deus, porque vai dizer que ela foi inspirada e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Pedro, escrevendo também a sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, ele vai enfatizar que nós temos que conhecer a palavra de Deus, conhecer as Escrituras, para o crescimento na graça e no conhecimento. O segundo ponto que nós podemos colocar é que nós podemos e temos que estudar a palavra de Deus, pelo menos por causa de 3 razões, que nós vamos então comentar. A leitura bíblica deve ser acompanhada não só da leitura, mas de um momento de reflexão e especialmente de oração, porque isso vai nos levar ao crescimento nosso espiritual. Um dos pontos básicos desse segundo item é que o estudo da Bíblia é essencial para o crescimento espiritual. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado o crescimento para a salvação. Pedro faz aqui uma analogia da palavra de Deus com o leite materno. Da mesma forma como o recém-nascido precisa do leite materno para se desenvolver como fonte de alimento, o cristão deve ansiar também pela Escritura Sagrada. Pois, se o leite materno auxilia o crescimento do recém-nascido, de igual modo, a Escritura auxilia o crescimento espiritual do cristão. Esse leite espiritual é útil para o crescimento espiritual, ou seja, para a maturidade espiritual. Segundo ponto deste item que nós estamos falando, o estudo bíblico é essencial para a maturidade cristã, como nós falamos anteriormente. Voltando ao livro de Hebreus, capítulo 5, versos 11 a 14, eu quero ler, porque diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Quais são as principais elementares do oráculo de Deus, ou das fontes de Deus? Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Apesar de estarem na fé cristã há muito tempo, aqueles cristãos hebreus não se tornaram maduros na fé. Eles deveriam ser mestres, mas não atentaram para isso. Perceba que o autor usa 2 palavras com o mesmo sentido para reforçar a sua ideia. Tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Os destinatários da carta precisavam que alguém lhes ensinasse de novo os princípios elementares
dos oráculos de Deus, ou seja, da verdadeira revelação divina. Como consequência dessa imaturidade, eles se tornaram como necessitados de leites e não de alimento sólido. O autor ainda completa: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, o que é imaturidade espiritual? De acordo com o que Paulo escreveu em Efésios, capítulo 4, versículos 13 e 15, nós nos tornamos maduros à medida que nos tornamos semelhantes a Cristo. E o meio pelo qual nos tornamos semelhantes a Cristo é através da leitura da palavra de Deus e de seu estudo. É por isso que o autor diz que seus ouvintes eram inexperientes na palavra da justiça. O terceiro ponto que eu tenho desse item que estamos falando, o estudo bíblico é essencial para a edificação ou a eficácia espiritual. Quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 16 a 17, ele vai salientar que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse texto nos mostra três facetas. O texto nos mostra que a Bíblia é inspirada por Deus. Isto significa que Deus é tanto o autor da Bíblia como a sua principal fonte. O texto nos mostra quais são os fins práticos da Escritura: o ensino, a repreensão, a correção, a educação na justiça. E o texto nos mostra a razão de todas estas utilidades, para que o homem seja perfeito, para que o homem de Deus seja perfeitamente preparado para toda a boa obra. Então, meus irmãos, é um ponto importante estarmos estudando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. E assim, que Deus os abençoe.